Fala galera, beleza? Eu sou o Paulo Roberto, sejam bem-vindos ao Aprenda AWS. No vídeo de hoje vamos abordar aqui como funciona o Bedrock integrado na sua IDE do VS Code, né? Tem um plugin que se chama Continue, ele é open source ali e permite você conectar vários provedores de LLM para poder fazer o uso aqui na tua IDE, né? Semelhante a um GitHub Copilot, mas você tem a oportunidade de usar o modelo que você quiser, entre aspas, né? Não é qualquer modelo que tem compatibilidade, mas tem bastante opções aqui. Você pode usar o Olhama, né, como um modelo ali, provedor de modelos locais, pode usar o Bedrock, Anthropic, OpenAI, né? Tem várias maneiras aqui de você estar utilizando. Hoje eu vou fazer um teste aqui, como esse é um canal sobre AWS, fazer aqui usando o Bedrock e vou mostrar para vocês mais ou menos como funciona, beleza? Vamos lá para o VS Code. Bom, aqui no VS Code eu estou usando o Code Spaces do GitHub, então é basicamente o VS Code na nuvem, né? Eu já instalei aqui, fiz as configurações para não ficar perdendo muito tempo. Basicamente é só você vir aqui na aba de plugins do VS Code, escrever ali continue e colocar para fazer a instalação. Feito isso, normalmente ele vai aparecer aqui do lado, né, do lado esquerdo, só que eu gosto de usar ele aqui do lado direito, se eu não me engano, acho que é até uma recomendação mesmo que eles fazem ali para você usar do lado direito. Mas, enfim, é assim que eu gosto de usar também. E aí, ele é basicamente bem parecido com o GitHub Copilot, né? Você consegue usar comandos, né, que façam perguntas sobre a sua base ali, sobre o código que está aberto, sobre a sua codebase em si, dentro do workspace do VS Code. E é isso. Tem algumas coisas aqui para configurar, mas no geral é bem tranquilo. E aí, deixa eu mostrar para vocês. Quando a gente clica aqui, né, em configurações, ele já mostra várias opções se você quiser configurar, tamanho da fonte, né, etc e tal. E tem aqui o Open Configuration File, que é basicamente o que eu estou aberto ali. Deixa eu voltar. E aqui no Configuration File você consegue, deixa eu fechar aqui os plugins, você consegue colocar ali um System Prompt para já setar um comportamento específico para ele, fazer o cadastro dos modelos, né, e por aí vai. Para quem quiser copiar aqui, né, vou dar uma scrollada nas configurações, aí é só você pausar o vídeo e copiar se você quiser. Tem bastante coisa aqui que é opcional, na documentação do Continue é bem completa, né, você consegue buscar certinho ali o que você precisa configurar. Então é isso. Eu estou usando dois modelos, eu cadastrei dois modelos aqui do Bedrock, o Sonnet da Anthropic e o Haiku, né? Vamos testar. Antes de mais nada, o que você precisa? Para poder fazer o uso do Bedrock aqui no Continue, você tem alguns pré-requisitos. O Bedrock não habilita os modelos por padrão. Então você precisa ir no console da AWS, solicitar ali que o modelo fique habilitado e aí sim você consegue usar, né? E antes disso, você precisa fazer o uso ali da AWS CLI e cadastrar o seu perfil, assim como você faria para qualquer outra aplicação. Toda vez que você precisa interagir com a AWS, você tem que colocar a credencial de alguma forma, né? Então, no meu caso aqui, eu estou usando o AWS CLI, né? O V2, é muito importante que você use o V2 para garantir que tenha o suporte ali do Bedrock. E aí, né, se você tiver um Access Key, um Secret, ou tiver credenciais temporárias, não importa. Você pode ir lá no arquivo de config do AWS CLI e colocar as suas credenciais bonitinho, né? E aí, uma vez feito isso, o Continue vai conseguir autenticar e você vai poder usar numa boa. Então, eu já mostrei para vocês basicamente como que funciona aqui, né, no Continue. Vamos lá no painel da AWS para mostrar como habilitar os modelos no Bedrock. Indo aqui no Bedrock, já tem uma tela carregada, né? Essa é a tela de overview. E aí, sempre que você quer usar um modelo novo, ou, enfim, habilitar algo que você não estava usando ainda, é só vir aqui em Model Access. Ele vai mostrar, baseado com os provedores aqui, quais estão com acesso garantido, quais não estão, e onde você pode pedir o acesso também no Modify Model Access. Então, os modelos que eu costumo testar aqui são da Anthropic mesmo, e eu gosto de usar os Llama. Embora o Llama seja open source, o Bedrock está te oferecendo como serviço, então você vai pagar por ele, mas ele é sensivelmente mais barato do que os modelos da Anthropic, por exemplo. E aí fica a seu critério do que você quer usar, beleza?
Então, vamos fazer um teste aqui, Modify Model Axis, e aí aqui eu posso selecionar a caixinha do modelo que eu quero usar. Lá na IDE eu já configurei esses dois, os do Llama eu não estou usando, né? Não vou usar agora, então eu não habilitei. Mas de qualquer forma, se você quiser habilitar o modelo, é só você escolher qual que você quer, marca a caixinha, dá um Next aqui e depois dá um Submit. E basicamente é isso. Ele vai fazer a requisição do modelo. Em alguns minutos ali ele vai estar liberado. Quando tiver aparecido verdinho aqui como acesso garantido, significa que o modelo está configurado. Então é basicamente isso. E aí, né, uma vez que você solicitou o acesso, já está verdinho no console do Bedrock, está funcionando numa boa, você pode voltar para o Continue, né? Lembrando, configura essas credenciais com a AWS CLI e aí com isso você vai conseguir acessar numa boa os comandos ali. Vamos fazer um teste? De volta aqui no VS Code. Então eu setei aqui que o Continue, né, usando Bedrock, ele vai considerar essas características, né, de sou um SRE, desenvolve em Python, mexo com DevOps, né, e trabalho focado em AWS. Então ele vai seguir essas premissas, né, para poder me responder aqui, né. Vou fazer um teste aqui pedindo para ele gerar um bucket do S3 em CloudFormation e aí a gente vai validando se o que ele vai gerar vai funcionar. A ideia é que seja bem simples mesmo, tá? Para a gente não ter que ficar mexendo muito, só para ilustrar como o uso da IA pode facilitar o nosso dia a dia, principalmente nesses tópicos de infraestrutura como código. Aqui eu estou com o modelo Haiku disponível, né? Só tem dois que eu cadastrei. Eu vou usar o Haiku que ele é mais baratinho. Então, lembrando, não tem free tier para isso aqui, beleza? Então, todo modelo que você usar no Bedrock ele vai ter um custo, mas é um custo bem baixo. Se você usar pouco, você vai pagar pouco. Se você usar muito, você vai pagar muito. Né? Mas mesmo assim, para ficar caro, você tem que estar com um uso muito pesado aqui. Né? Como o nosso exemplo é bem simples, eu vou usar o modelo que é mais de entrada ali, o modelo mais básico, para a gente poder fazer um teste. Né? Eu vou pedir para ele gerar um bucket do S3 para a gente fazer deploy com o CloudFormation. Vamos lá. Gere para mim um bucket do S3 usando CloudFormation para deploy na AWS na região de Virgínia. Eu preciso que o template possua parâmetros para que eu especifique qual nome eu quero passar. Bora fazer aqui o teste, né? Deixa ele gerar. Ele está gerando aqui para a gente um template CloudFormation bem simples. Definiu alguns parâmetros ali do que você quer habilitado ou não. Então, vamos copiar isso aqui e jogar lá no arquivo de texto para a gente subir isso no CloudFormation. Então, aqui ele explica, né, ó, se você quiser usar, para usar pelo terminal, né, dá para aplicar o CloudFormation direto pelo terminal, mas eu quero fazer pela console. Antes, deixa eu vir aqui e criar um novo arquivo. Tá, s3.yaml. Vamos observar aqui o que ele fez, né? Basicamente ele definiu dois parâmetros. Eu pedi para ele me definir um parâmetro para que eu pudesse escolher o nome na hora que eu fosse fazer o deploy. E adicionalmente aqui ele, como eu falei parâmetros no plural, né? Mas não especifiquei qual era, ele criou um segundo parâmetro dizendo ali que os valores permitidos, né, basicamente um checkbox, se você quer o versionamento habilitado ou não. E aqui, configurações do buckets, alguns parâmetros que ele habilitou aqui por padrão. Beleza, bem simples, né? E no final o output que dá para acompanhar ali pelo CloudFormation. Então é uma forma aqui bem simples da gente conseguir, né, criar os nossos códigos. Vamos lá na console fazer esse teste aqui, né? Então beleza, fiz o download aqui do template. Vamos aplicar do jeito que está aqui. E deixa eu abrir aqui o CloudFormation. Bom, então aqui na tela do CloudFormation, só vir aqui em Create Stack. Ele te dá várias opções de configuração. Eu vou fazer o upload do arquivo que a gente gerou ali, né? Continue. Eu baixei o S3YAML. Só fazer o upload aqui direto. Quando ele faz o upload, ele faz algumas validações. Se tiver ok, já deixa passar.
E aqui tem os parâmetros, né? Stack name é como o CloudFormation vai chamar, né? Essa stack que a gente está criando aqui. E pode ver que tem os dois parâmetros, tá vendo? Tem o enabled e o suspended, que é referente ao versionamento. Então, já vou deixar suspenso aqui, não quero habilitar o versionamento. Eu vou chamar a minha stack aqui de Aprenda AWS S3 teste. E eu vou chamar o bucket do mesmo nome. Não é obrigatório colocar o nome da stack igual ao nome do recurso, né? Isso aqui eu só estou colocando para facilitar mesmo. E uma coisa bem importante. Lembre-se que o nome do bucket da S3 ele é único. Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou criando o bucket com esse nome, né? Presumindo que ele continue existindo, ou que alguém que viu o vídeo esteja praticando também e acabe colocando o mesmo nome se eu já tiver apagado do meu, né, da minha conta, alguém vai conseguir criar e os próximos vão dar erro. Então, o nome do bucket ele é único. Coloca sempre um nome específico seu, né, de modo que você não vai ter erro, né, durante a criação. Se você tentar colocar com o mesmo nome que eu estou botando aqui e esse bucket ainda existir na minha conta ou alguém criou com esse mesmo nome em outra conta, se eu já tiver deletado, né, você vai ter problema e não vai conseguir criar. Então, lembra sempre de colocar o bucket com um nome diferente ali para garantir que é um nome seu e ele não será repetido, beleza? Vamos voltar lá para a console. Então, basicamente é isso. Eu coloquei aqui os nomes, vamos para o próximo. Aqui pode deixar tudo no padrão, só da Next novamente. Tem a tela de review e Submit. Então, eu não fiz nenhuma alteração, né? Simplesmente pedi o Bedrock lá pelo Continue para gerar um template e copiei, colei e estou fazendo deploy. Vamos ver se vai funcionar de primeira. Como é um arquivo bem simples, né? Eu pedi para criar um bucket, né? Não tem configuração muito diferente aqui. Muito provavelmente vai funcionar. Eu não parei para fazer a validação, né? Dei aquela olhada ali junto com vocês enquanto estava explicando. Então, né, não me pareceu que tinha nada errado. Vamos fazer o deploy aqui para validar, mas muito provavelmente vai funcionar porque é um recurso bem simples. Mas, né, é isso. Vamos ver aqui. Se eu der um F5 aqui, né, ele mostra a criação completa, os eventos, o que, que ele fez. Aqui tem algumas informações da stack, por aí vai. Em recursos, o que, que foi criado exatamente. Se a gente clicar aqui, né, dá para ir para a janela lá do bucket existente. Aqui em Outputs, o que ele configurou lá, então ele já mostra qual é o ARN, já mostra qual é o nome do bucket. Informações que podem ser consultadas até por outras stacks, né, eventualmente aqui, pegando os dados que foram criados. Tem a tela de parâmetro, o que, que foi configurado, né, e por aí vai. Mostra o código do template, se você quiser conferir aqui alguma coisa. E é isso, né? A ideia não é se aprofundar em CloudFormation, só estou dando uma visão geral aqui bem rápida para vocês entenderem o contexto. E aí, aqui na tela do S3, né, ele vai carregar direto o bucket que nós criamos. Então, olha como foi simples ali, né? A gente conseguiu criar um bucket, né, bem tranquilo aqui. Não precisou fazer nenhum tipo de alteração. Deixa eu ir aqui em propriedades. Ó, o versionamento ele tá com estado suspenso também, do jeito que eu colocou lá. O resto das configurações eu não especifiquei, né? Então ele pegou o padrão que o S3 já considera quando você não menciona algum parâmetro que você quer mudar, né? E por aí vai. Então foi bem tranquilo, né? Fazer a criação. Eu já vou aproveitar e vou deletar essa stack aqui para não esquecer de deletar depois. Já vou deixar ela removendo. E enquanto isso, a gente pode voltar aqui para o Continue, né, direto na IDE, para mostrar ali para vocês mais algumas coisas interessantes. Então, vamos voltar aqui para o Continue. Então, beleza. Essa é a tela principal, ele gerou o código e tudo mais. Deixa eu abrir uma outra seção aqui. Então, estou abrindo uma outra seção, onde ele não tem o contexto daquilo que foi criado, mas eu tenho um arquivo aberto. Vou pedir para ele me explicar. Me explique, por favor, o que faz esse código CloudFormation que está aberto. Vamos ver se ele entende aqui de primeira. Ó, ele não entendeu de primeira, ele não pegou o contexto do arquivo que está aberto. Então, vamos fazer assim, ó. Codebase, ele tem, através do arroba, ele tem várias opções. Files, Codebase, Prompt. Ele tem, inclusive, terminal. Se tiver algum erro no terminal, você queira saber, você consegue dar um arroba terminal e perguntar para ele. Então, é realmente bem legal.
uma referência, tem uma documentação, você usa o arroba URL, passa a documentação, ele te dá o contexto. Se você quiser fazer uma busca de algo aqui dentro do Workspace, então tem várias, né, várias opções para você usar. E aí, deixa eu fazer um teste aqui. Vou usar o file e eu quero S3YAML. Então, eu passei para ele especificamente o que eu quero ali. Vou pedir para ele, me explique, por favor, como funciona essa automação do CloudFormation. Resuma em até 10 linhas. Então, eu estou usando o contexto de algo que está aqui na minha IDE, né? Então, eu disse para ele exatamente qual arquivo eu quero saber e pedi para ele me dar um resumo até 10 linhas do que ele achar mais interessante. Lembrando que eu estou usando o modelo Haiku, que é o modelo menorzinho, né? Então, dependendo do que você está fazendo, se for algo mais complexo, talvez faça sentido usar o Sonnet, que é o modelo mais potente aqui da Anthropic, né? Não é o mais potente de todos, mas é o intermediário ali, que já vai ser bastante útil para esse tipo de atividade aqui de geração de código. Eu já fiz bastante teste com esses modelos menores e tem sido bastante satisfatório assim para gerar coisas simples, né? Então, usar o menor para o propósito que você tem, valida se funciona ou não. Se você não gostar do resultado, tenta usar um modelo maior ali, compatível com mais parâmetros para ter uma capacidade de resposta mais precisa, né? Então, basicamente é isso. Ó, ele leu lá, ele está dizendo que automatiza a criação de um bucket do S3, permite definir de forma customizada algumas coisas ali via parâmetro, né, como o nome, versionamento, ativar ou desativar, algumas coisas de proteção ali e por aí vai. Então é uma forma simples. Eu só tenho um arquivo, né? Então, sei lá, se eu quisesse, se fosse um código maior, sei lá, um módulo do Terraform, ou até um código mesmo em Python, sei lá, você tem uma base de código aqui dentro desse repositório, bastaria você rodar um @codebase e fazer uma pergunta que ele ia conseguir te responder também, né? No cenário aqui eu tenho um único arquivo, então é bem simples ali, ele não vai, ele vai responder da mesma forma, né? Sei lá, me explique sei lá, como funciona, me explique como alterar para criar 2 buckets dentro do meu template. Um exemplo aqui, né, ele considerando o contexto que eu estou aqui, ele identificou que existe o arquivo ali, e eu já tinha comentado antes, né, então ele tem ali o contexto também, mas ele conseguiu identificar aqui, né, e foi passando. Ele criou um segundo bucket aqui, se eu quisesse colocar, usando outros parâmetros ali também. E aqui tem os outputs, etc. E ele explica algumas alterações que ele fez para isso funcionar. Então, assim, é bem simples, né? A ideia aqui é mostrar de uma forma bem simples. Você tem outras opções, por exemplo, se eu tenho aqui uma imagem, né? E eu quero fazer uma análise em cima de uma imagem. Se esse modelo for um modelo multimodal, né? Multimodal significa que ele trabalha com texto, com vídeo, né? Imagens, etc. Voz, né? Então ele conseguiria responder ali de uma forma bem tranquila, dependendo do que você está tentando fazer. E é isso. O arroba você tem essas várias funcionalidades, todas elas configuradas aqui no config, né? Que nem eu falei. Ó, search, URL, codebase, tudo isso são parâmetros, né? São context providers aqui no vocabulário do Continue, né? Que você consegue colocar, não são os únicos que existem, você consegue colocar outras coisas. Aqui eu não estou usando code completion, mas se você tiver algum modelo específico para isso, você consegue configurar aqui. Eles recomendam usar esse modelo da Mistral aqui, mas eu não tenho acesso, então, como não existe na AWS, eu estou usando só a parte de chat, né? Como se fosse o GitHub Copilot, mas somente no chat. E aí tem o arroba, que você pega essas funcionalidades, e tem o barra, que são ações, né? São comandos rápidos. Sei lá, eu quero gerar um comando shell, quero compartilhar aqui a minha seção atual como Markdown, são algumas coisas que eu deixei configurado. Quero gerar uma mensagem de commit ou algo assim. Então, usando barra, tudo que está com barra são comandos rápidos, né?
e o arroba são contextos, né? São providers ali para você pegar algum tipo de referência, seja uma página de documentação, uma pasta, um arquivo específico como eu fiz, né? E por aí vai. Então, o continue, ele é bem poderoso, né? É uma forma bem simples aqui de você configurar e usar. E pode aproveitar o Bedrock como provider para fazer as suas criações. E um outro ponto importante sobre o uso do Continue é o preço, né? O Continue, ele é open source, então você não vai pagar por ele, né, para poder fazer o uso aqui. O Bedrock da AWS, por outro lado, ele tem algum custo, né? Mas, dependendo do que você faz, pode fazer muito mais sentido você usar um Continue com o Bedrock ou até com outros provedores ali de uma forma mais esporádica do que ter uma assinatura e pagar frequente aquele valor fechado, né? Se tem dias que você usa mais, tem dia que você usa menos, aí tem que entender se compensa ou não do ponto de vista de custo, né? No caso, se você quiser usar o Bedrock lá, você tem uma solução já pronta que é o Amazon Q, então ele vai te entregar ali várias capacidades, né? É uma forma de usar também, só que o Amazon Q ele só entende inglês. Então, se você quiser escrever em português ali, não vai funcionar muito bem, né? Ele não é compatível, né? Muitas vezes não vai nem entender o que você escreveu. Agora, você usar o Continue e o Bedrock para pegar um outro modelo, como um Llama ou Anthropic, né? Como eu mostrei aqui, pode ser uma forma bem mais tranquila de você usar, né? Se você não quiser ficar preso fazendo uma assinatura obrigatória. Essa é a vantagem da nuvem, né? Você paga pelo que você usa. Então, se você usar mais, você vai pagar mais. Se você usar menos, você vai pagar menos. Eu, no meu caso, não desenvolvo tanto assim. Então, para mim, até faz sentido utilizar dessa forma, né? Que aí, beleza, eu uso uma semana, uso 2 semanas, uso um mês, mas sei lá, fico mais um mês sem usar. Então, para mim, acaba compensando, porque eu não tenho uso tão frequente assim. Se você tem um uso muito frequente, sei lá, muito absurdo, de repente faz mais sentido você contratar uma solução, né? Como no caso ali do GitHub Copilot, que vai te atender de uma forma mais satisfatória, possivelmente. Mas não significa que o continue não seja bom. Ele é bom. Tudo depende de o que você quer fazer, né? E como você quer usar ali. Então, você consegue, inclusive, não pagar nada. Se você tiver um PC bacana aí com alguma RTX, no meu caso aqui, no meu PC pessoal, eu tenho uma RTX 3050, então eu consegui fazer teste ali, rodando o Olhama, que é uma outra ferramenta open source ali, que serve como provider de modelos, modelos open source, né, como o Llama, enfim, por aí vai. Eu consigo subir o Olhama na minha máquina, configurar ele no Bedrock não, perdão. Eu consigo subir o Olhama ali na minha máquina, consigo configurar ele ali no Continue como provider, e aí eu posso trabalhar direto com o Llama, né, um modelo pequeno ali de 8 bilhões de parâmetros, por exemplo, que é o que roda na RTX 3050 aqui, né, que eu consigo usar. E aí eu consigo usar o meu próprio assistente de código, né, local, sem pagar nada. Eu tenho o Llama, que é open source, uso o modelo Llama, que é da Meta, que também é open source, uso o Continue, que também é open source, e você consegue, para atividades mais simples ali, rodar um modelo que é bastante robusto também e ter provavelmente até resultados muito similares ao que eu mostrei para vocês usando o Anthropic aqui, né? E aí tudo depende do seu poder computacional. Se você eventualmente tem uma placa de vídeo mais forte, uma RTX 4070, 4080, 4090, por aí vai, né? Você consegue usar modelos até um pouco mais potentes ali, tudo rodando local, usando as mesmas capacidades do Continue que eu te mostrei, e você vai ter um resultado muito similar, né? E aí, muitas vezes sem gastar nada, se você já tiver o hardware ali compatível. Então, é isso. Vamos para o encerramento. Beleza? Então, assim, explore o Continue, faça os seus testes aí, configure, né, baseado na documentação, só você olhar ali, joga no Google Continue Dev Documentação e vai aparecer o que você pode configurar, como, etc, todos os parâmetros bonitinho, além do que eu mostrei aqui, né, no meu próprio config. E é isso. Deixe seu like, deixe seu comentário aí e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!